Então, pessoal, sejam todos bem-vindos, tá certo? Quem chegou atrasado, só explicando que hoje eu estou aí substituindo a professora Alessandra, tá certo? A professora Alessandra teve que fazer uma viagem aí, compromisso de saúde, e aí eu estou aqui para ocupar, né, a aula dela aqui. Então, pessoal, essa nossa primeira questão, ela é uma questão que ela trata, tá certo, de um processo de mudança de estado físico. Vocês me ouvem bem aí? Ok, então vamos lá. Então a nossa questão, pessoal, ela diz aqui o seguinte: determine a quantidade de energia necessária para derreter por completo 100 gramas de gelo inicialmente a 0 graus Celsius. Então, de cara, ele já me diz o que é que ele quer. Ó. Determine a quantidade de energia. Nesse caso aqui, eu vou ter que calcular, como a gente está trabalhando com calor, né? Então, essa quantidade de energia que a questão se refere, ela está se referindo a calor, né? Qual é a quantidade de calor necessária. Mas é a quantidade de calor necessária para quê? Para derreter. Opa, se é para derreter, é para mudar o estado físico da matéria. Então, se é para mudar o estado físico da matéria, existirá um tipo de calor que eu vou chamar de calor latente, certo? E como é para derreter, esse calor se chama calor latente de fusão. Se fosse para vaporizar, seria calor latente de vaporização. Lembrando, qual é a dúvida, professor, de um para o outro? São valores diferentes, certo? Por exemplo, para o caso da água, o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama, ou seja, para cada grama de gelo, para eu fazer derreter, ele já estando na temperatura de 0 graus Celsius, eu preciso fornecer 80 calorias de energia para ele. Já se eu tiver a água a 100 graus Celsius, a temperatura de ebulição, e eu quiser vaporizar essa água, eu tenho que fornecer 540 calorias para fazer 1 grama de água vaporizar. Então veja que 80 e 540. Então 540 é bem maior. Então, para derreter por completo, esse termo aqui também é interessante porque ele quer dizer que eu vou derreter toda a quantidade de massa aqui que ele está me dando. Qual é a massa que ele está me dando? 100 gramas de gelo que inicialmente está a 0 graus Celsius. Opa, então isso significa dizer o quê? Que ele já se encontra na temperatura que vai conseguir derreter. Se esse gelo não estivesse a 0 graus Celsius, pessoal, eu teria que fazer ele variar da temperatura que ele estivesse até chegar aos 0 graus Celsius, através de uma quantidade de calor sensível. Exemplo, digamos que essas 100 gramas de gelo elas se encontrassem a uma temperatura de menos 5 graus Celsius. Então, eu teria que fornecer energia para esse gelo ir de menos 5 até 0, para aí, então, ele conseguir derreter. Ok? E aí ele me dá aqui um dado que é o calor latente de fusão do gelo. Ele me diz aqui que esse calor latente de fusão ele é de 80 calorias por grama. Então, vamos retirar, pessoal, os dados dessa questão aqui que ele nos dá. Então, como dados, nós temos isso aqui é quem? Esse calor latente de fusão do gelo. É aquela constante que a gente representa ela por um L. No caso aqui, eu vou escrever L fusão, porque é para saber que é de fusão. Mas você querendo colocar apenas L, como só tem ela aqui de constante, não tem problema algum. Então, 80 calorias por grama. Ok? 80 calorias por grama. Qual é o segundo dado que ele nos deu? Bem, ele nos deu, pessoal, essa massa aqui, ó, tá certo? Ele nos deu essa massa. Então, essa massa aí de 100 gramas,
100 gramas é a unidade de massa. Então, aqui está a massa do gelo. E aí, pessoal, a gente tem que atentar para as unidades. Vamos lá, olha, atentando aí para as unidades. Veja, o meu L é uma constante. Então, todas as outras grandezas, as unidades de medida têm que estarem de acordo com as unidades da constante. Então, veja que aqui na constante, a unidade de energia é a caloria. E a unidade de massa é o grama. Então, a energia eu vou encontrar em calorias, que é o calor, e a unidade de massa eu tenho que trabalhar em grama. Então, aqui já está em grama. Então, pronto. Como é que eu calculo, né? Como é que eu resolvo isso aí? Essa quantidade de energia aqui, ela está se referindo ao calor latente, tá certo? Essa quantidade de energia, ela está se referindo ao calor latente, que é aquele QL, ok? QL. Então, vamos lá. Quantidade de calor latente é igual à massa da substância vezes o calor latente da transformação. Se for fusão, calor latente de fusão. Se for vaporização, calor latente de vaporização. No nosso caso aqui é para derreter, então é calor latente de fusão. Então, como as unidades já estão padronizadas, QL é igual, quem é a massa? 100 gramas. Calor latente de fusão, 80 gramas. Então, a quantidade de calor latente aqui, 8, né? Vezes 1 é 8. Aí eu tenho 2 zeros no 100, eu vou colocar aqui. Eu tenho mais um zero no 80, eu vou colocar aqui. Calor latente de fusão, 8.000. 8.000 o quê? Qual é a unidade de energia? Ó, calorias, tá certo? Então, eu tenho que colocar aqui calorias. Então, pessoal, essa seria aí a resposta. Na nossa lista de exercício, tem uma questão irmã gêmea bivitelina dessa questão. A única coisa que muda lá, é essa massa aqui. Se eu não estou enganado, essa massa aqui não é 100 gramas. Mas lá também é gelo, então o calor latente de fusão também vai ser 80 calorias por grama, tá certo? Então, simples assim. Atentar apenas para ver se a unidade lá está em gramas, porque quando eu dou aqui a constante em calorias por grama, aqui tem que acompanhar a unidade lá da constante. Tudo bem? Pronto, Cauã. Tu conseguiu responder agora, Cauã? Ok. Então, pessoal, bem simples, né? O segredo das questões, pessoal, não é nem a matemática. Vocês têm medo dos cálculos da matemática. O segredo da questão está em vocês conseguirem interpretar a questão. O que é que a questão me dá e o que é que ela me pede? Então, simples assim, ok? Interpretar o que é que o enunciado me diz. Essa segunda questão, ela também é parecida com a outra, ela só não está no mesmo formato, mas ela vai pedir as mesmas coisas que pedem na outra questão, praticamente. Tá certo? Só porque lá eu já peço o final. Então, aqui a gente resolve da mesma forma que vai ter que resolver lá, só que aqui eu estou num formato diferente. Então, vamos novamente aqui. 2 litros de água pura. 2 litros de água pura, né? São aquecidos de 10 graus Celsius até 100 graus Celsius. Olha aí. 2 litros de água pura são aquecidos de 10 graus Celsius até 100 graus Celsius. Aí ele continua. Sabendo que a densidade da água... temos aqui uma informação que é uma densidade da água. É de 1 grama por centímetro cúbico. Aqui, pessoal, aqui no centímetro, tem um 3 bem pequenininho. É porque
essa fonte aqui, o expoente ele fica pequeno demais, mas isso aqui é um 3, ok? E seu calor específico? E seu calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius. Aí ele diz aqui, determine. Na letra A, ele quer saber qual é a quantidade de calor absorvido pela água durante o aquecimento. Bem, então o que é que a questão me diz? Eu tenho 2 litros de água, certo? E essa água, inicialmente, ela está a 10 graus Celsius e ela vai ser aquecida até 100 graus Celsius. Então, inicialmente, ele me disse isso aí. Ele quer saber qual é a quantidade de calor absorvido, né? Qual é a quantidade de calor absorvido pela água. Bem, enquanto a água está absorvendo energia, eu pergunto a vocês, qual é o efeito produzido por essa energia que ela está absorvendo? Ela está alterando a sua temperatura ou ela está mudando o seu estado físico? Me respondam aí, alguém abre o microfone e fale. Enquanto eu conserto bem aqui esse absorvido. Hein, pessoal? Ela muda o estado físico ou ela altera a temperatura dela enquanto ela absorve essa energia? O que é que o enunciado As me duas diz? coisas. Hã? Eu acho que é as duas coisas. Mas em algum momento ele falou em derreter, ou melhor dizendo, em vaporizar essa água? Não. Não. Então, ó, a única coisa que ele fala é que a água ela é aquecida de 10 até 100 graus Celsius. Então, só está variando a temperatura. Tá certo? Se essa temperatura fosse abaixo de zero, então eu saberia que em temperaturas abaixo de zero, a água ela se encontra no estado sólido. Agora, se essa temperatura aqui fosse acima dos 100 graus Celsius, aí eu saberia que essa água iria vaporizar aos 100 graus Celsius e aí eu iria continuar aquecendo o vapor da água até atingir aquela velocidade. Até atingir aquela temperatura. Nesse intervalo aqui de 10 até 100 graus Celsius, a água ela vai se encontrar sempre no estado líquido, certo? Então, a única coisa aqui que vai acontecer com ela é variar a temperatura. Então, como só está variando a temperatura, essa quantidade de calor que ela absorveu é o calor sensível, tá certo? Então, a gente vai ter, eu vou até colocar aqui em cima, ó. Isso aqui é, isso aqui é calor sensível. Isso aqui é calor sensível. Quantidade de calor sensível. Ok? Por quê? Porque só está variando a temperatura. Bem, quais são os dados que ele me deu aqui? Vou colocar aqui do lado direito. Ó. O primeiro dado que ele nos dá é esses 2 litros de água. Pessoal, atentem. Esse termo, essa unidade litros, ela é uma unidade referente a volume. Então, ele está me dando aí, olha, o volume de água, que é de 2 litros. Ok? Volume de água, 2 litros. Outro dado que ele nos dá aqui é o 10 graus Celsius e o 100 graus Celsius. Ele diz que vai sair desta temperatura e chegar nessa temperatura. Então, eu tenho aqui que a temperatura inicial é 10 graus Celsius. E a temperatura final, que eu vou botar só um θ, é 100 graus Celsius. Ou seja, meu Δθ, né, a variação de temperatura, é a temperatura final menos a inicial. É o quanto a temperatura variou. Isso aqui vai dar quanto? 100 menos 10, 90. Então, daqui eu já tenho que a variação de temperatura sofrida pela água vai ser de 90 graus Celsius.
E aí ele me dá duas constantes. Uma constante é essa densidade da água, que é de 1 grama por centímetro cúbico. Significa que cada centímetro cúbico de água tem massa de 1 grama, tá certo? Para que ele me deu essa densidade, né? E o volume? Ele me deu essa densidade e esse volume porque eu preciso da massa. E ele não me dá a massa, certo? Não me dá a massa a questão. A questão lá da atividade dá a massa. Aqui não dá. Bem, e o último é o calor específico, que é de 1 caloria por grama graus Celsius. Pronto. Aqui são todos os dados que ele me deu, que no caso esse último aí é essa outra constante aqui, ó. 1 caloria por grama graus Celsius. Então vamos lá. Na letra A eu quero saber qual é a quantidade de calor sensível. Como é que eu calculo o calor sensível? Então, vou colocar aqui, ó. Calcular a quantidade de calor sensível. Então, a quantidade de calor sensível, pessoal, ela vai ser dada pelo seguinte, ó. Quantidade de calor sensível, que é o QS, é a massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Massa da substância, né, ou do corpo. Esse calor específico, essa constantezinha, ela está relacionada com a substância. No nosso caso é a água. E esse ΔT é a variação de temperatura. Só que aí aqui tem um problema, né? Quando a gente olha essa equação, aqui tem uma massa, só que aqui nos dados, ó, não tem a massa. Certo? Aqui nos dados eu não tenho massa aqui. Então o que é que eu vou ter aqui? Eu tenho que ter aqui algum dado que me dê essa massa. E aí aqui a gente vai olhar, pessoal, para esse dado aqui, ó. Ó, essa densidade. A densidade de uma substância ou de um corpo qualquer, ela é uma relação matemática, ó, entre a massa de um corpo e o volume ocupado por ele. Volume ocupado por ele. Então, para resolver essa equação, eu preciso desse m. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar essa função eu vou deixar essa equação em função de m. Então, se d é igual a m, m é igual a d, e esse v aqui que multiplica, perdão, que divide a massa, eu vou jogar ele aqui para o lado da densidade, multiplicando. Densidade vezes o volume. Ok? Só que eu ainda tenho um problema. Qual é o problema? Veja. Aqui na densidade, ele me deu que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Então, ele me deu aqui, ó, esse centímetro cúbico. Só que lá no volume, a minha unidade de medida, ele é o litro. Estão vendo? Então, eu não posso simplesmente colocar aqui, ó, densidade 1, volume 2, massa vai ser 1 vezes 2, 2. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque as unidades de volume estão diferentes. Aqui na densidade eu tenho centímetro cúbico, lá eu tenho em litros. Então, como é que eu transformo isso aí? Vou baixar isso aqui para eu poder ter mais um espaço aqui. Pronto.
Vou fazer o seguinte, pessoal. Vou colocar aqui uma relação para vocês. Essa relação aqui é o seguinte. Um litro, ó, 1 mililitro, que é 1 ml, ele é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Isso aqui é uma relação de unidades de volume. 1 mililitro, o famoso ml, ele é igual a 1 centímetro cúbico. Então, são duas unidades diferentes, mas que são equivalentes. Uma é igual à outra, tá certo? Tem o mesmo valor da outra. Apesar de serem distintas, uma tem o mesmo valor da outra. Então, veja o seguinte, ó, 1 litro, ele equivale a 1.000 mililitros. Só que a gente viu que 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Então, 1.000 mililitros equivale a 1.000 centímetros cúbicos. Então, daqui a gente tira o seguinte, ó, 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos. Então, 2 litros vão equivaler a 2.000 centímetros cúbicos. Então, ao invés de eu aqui nessa equação jogar 2 litros, eu vou jogar 2.000, tá bem? Eu vou jogar 2.000. Por quê? Porque 2 litros equivalem a 2.000 centímetros cúbicos. E aqui na densidade da água, eu estou trabalhando com grama por centímetro cúbico. Bem, voltando para cá, para a equaçãozinha da massa. Então, quanto é que vai ser a massa, aqueles 2 litros ali? Densidade, 1. Volume, 2.000. Então, a massa de água é 2.000 gramas. E 2.000 gramas, pessoal, é popularmente conhecido como 2 quilos. E é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Ó, se eu tiver 1 litro de água, eu tenho 1 quilo de água. Se eu tiver 2 litros, 2 quilos. Se eu tiver 1.000 litros, eu tenho 1.000 quilos. E assim por diante. Então, 1 litro de água tem massa de 1 quilograma. Ok? Ponham isso aí na cabeça de vocês. Cada litro de água possui massa de 1 quilograma. Claro, desde que essa água seja pura, não seja misturada a outros produtos. Pessoal, vejam que agora eu tenho a massa, eu tenho o calor específico, porque ele me foi dado aqui na questão, e eu tenho uma variação de temperatura, porque me foi dada a temperatura inicial e a temperatura final. Então, como eu tenho todos esses 3 dados, eu consigo calcular aqui a quantidade de calor sensível tranquilamente. Então, eu vou botar aqui, ó, que essa é igual. Massa, 2.000 gramas, vezes calor específico. Cadê o calor específico? 1 caloria por grama grau Celsius. Variação de temperatura, aqui, ó, 90 graus Celsius. Então, ó, o 2 do 2.000 vezes o 1 dá 2. Vezes o 9 dá 18. No 2.000 eu tenho 3 zeros. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3. No 90 eu tenho mais um zero. Então, aí está, ó, 180.000 calorias. Isso aí é a quantidade de calor absorvida pela água para fazer com que ela vá de 10 graus Celsius até 100 graus Celsius, esses 2 litros. Tudo bem? Acharam complicado? A única coisa diferente que tem aqui é porque aqui eu não dei diretamente a massa. Eu preferi colocar uma forma para vocês verem, quando não lhe for dada a massa, como é que eu consigo encontrar essa massa.
Então, se lhe derem a densidade e o volume, você encontra através desta relação matemática. A letra B, pessoal, é o que a questão do nosso exercício pede. O que a questão do nosso exercício pede? Parece que ela quer saber lá quanto tempo um recipiente lá tem que ficar ao fogo, uma coisa assim, tá certo? Então, na letra B aqui, eu digo o seguinte, ó. Qual é, né, no caso aqui, o tempo para a água atingir os 100 graus Celsius? Então, eu quero saber aqui qual é o tempo para a água atingir os 100 graus Celsius. Sabendo que a chama fornece energia, né, a uma taxa de 200 calorias por segundo. 200 calorias por segundo. Bem, o que é essa 200 calorias por segundo? 200 calorias por segundo é a taxa de fornecimento de energia, que lá no nosso conteúdo anterior a gente chamou ele de fluxo. Então isso aqui é o fluxo, ó. 200 calorias por segundo. Ou seja, a chama ela fornece a cada segundo 200 calorias de energia devido à reação de combustão do gás de cozinha e do oxigênio. Então, nessa reação de combustão, ela libera 200 calorias a cada segundo. E aí, aqui, a questão, como ela não fala em nenhuma perda de energia para o ambiente ou para qualquer coisa que seja, a gente considera que toda essa energia liberada pela chama vai ser absorvida pela água. Toda energia liberada pela chama vai ser fornecida pela água. Se a questão falasse que parte dessa energia se perde, por exemplo, 50% dessa energia é absorvida pela água, então você iria utilizar só a porcentagem equivalente. Você não iria utilizar as 200 calorias. Por exemplo, se a chama fornecesse apenas 50% da sua energia, né, para a água, os outros 50% fossem perdidos, então a gente não iria utilizar 200, a gente iria utilizar apenas 100. Então a gente tem que ver o que é que a questão diz. Bem, questão de fluxo, a gente viu que fluxo é a quantidade de energia absorvida por um corpo ou perdida por ele, né, dividida pelo intervalo de tempo, ΔT. E aí, pessoal, vocês percebem que o que a questão quer é esse tempo. Ó. O que a questão está pedindo é o tempo. Então, é justamente esse tempo aqui. Então, como é que eu manipulo essa equação aqui para deixar em função do tempo? Eu vou simplesmente trocar o tempo pelo fluxo. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó. Intervalo de tempo é igual a Q sobre o fluxo. Ou seja, a quantidade de energia absorvida pela água dividido pela quantidade de energia, né, pela taxa de fornecimento de energia fornecida pela chama. Bem, então, a unidade aqui, a quantidade de calor que ele absorveu foi... A unidade está em calorias. Aqui também está em calorias por segundo. Então, as unidades estão uma de acordo com a outra. A gente simplesmente substitui os dados. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, ó, quantidade de calor, né? Nós vamos utilizar essa equação nessa forma aqui. Quantidade de calor não, estou querendo é intervalo de tempo. Intervalo de tempo vai ser, quem é a quantidade de calor? Vou colocar aqui, ó, quantidade de calor, 180 mil calorias. 180 mil calorias. Então, vai ser 180 mil dividido pelo fluxo. O fluxo é quanto mesmo? O fluxo é 200 calorias.
Então, eu vou fazer assim, né, para melhorar aqui os cálculos. Eu vou cortar esse zero com esse zero e vou colocar aqui uma cor melhor, porque essa cor não ficou em destaque. Está 0 com 0, 0 com 0, e aí eu tenho 1.800 dividido por 2. Aí, pessoal, aqui a gente vai fazer o seguinte, né? 18 dividido para 2 é 9. 2 zeros, 2 zeros, 900. Mas qual é a unidade de tempo que eu vou utilizar aí? Bem, a unidade de tempo que eu vou utilizar aí, eu tenho que olhar para a unidade que está aqui no fluxo, ó. Então, lá no fluxo, eu tenho calorias, que é a unidade de energia, por segundo, que é a unidade de tempo. Então, esses 900 aqui, eu vou colocar ele em segundos. 900, pessoal, se eu dividir por 60, isso aí vai dar 15 minutos. Tá certo? Então, falando lá da nossa atividade. Lá na nossa atividade, tá aí a resposta. Lá na nossa atividade, a questão pede também um intervalo de tempo lá que essa água vai ficar ao fogo lá para aquecer. Para eu saber qual é o tempo, vocês vão utilizar essa mesma relação aqui, ó, Q sobre o fluxo. Só que antes vocês vão ter que calcular esse Q, né? Porque o Q não é dado. Mas vocês vão encontrar ele dessa forma aqui, ó. Claro. Vocês não vão precisar calcular a massa, porque a massa já vai ser dada lá na questão, parece. Se eu não estou enganado, lá já é dado a massa, tá certo? Então, o processo que vocês têm que desenvolver sempre, pessoal, é dessa forma, ok? Sempre parecido. Bem, alguém quer fazer alguma pergunta? Posso passar para a terceira questão? Por lá vai eu. Essa questão, pessoal, ela é uma questão do Enem. Então, eu separei aqui uma questão do Enem, essa daqui é do Enem de 2019, para vocês verem o estilo da questão do Enem, como não fica muito longe do nosso. A questão diz aqui o seguinte, ó. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju. Vamos destacar isso aqui, depois a gente vê para que é que serve. Né? 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água. Para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. Vamos destacar também que isso aqui também é dado. Ele está dizendo aqui que ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. Aí ele me dá aqui uma constante, ó. O calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius. E ele me dá aqui mais um dado, que é a temperatura inicial da água era de 20 graus Celsius. Então, ele me deu essas quatro, deu para a gente destacar aí essas cinco coisas aí. Ela queimou 2,5 gramas de castanha de caju para aquecer 350 gramas de água. Ela concluiu que a metade da energia disponível lá na queima da castanha de caju foi aproveitada. 50% da energia foi aproveitada. Aí ela me disse que o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius e que a água estava inicialmente a 20 graus Celsius.
Aí ela me dá aqui uma tabela. Essa tabela diz aqui o seguinte. Vamos ver aqui o que, é que a tabela diz. Ó, quantidade por porção de 10 gramas, ou seja, 2 castanhas. E aí ele me diz aqui, ó, valor energético 70 quilocalorias, carboidratos 0,8 gramas, proteínas 3,5 gramas, gorduras totais 3,5 gramas. Para nós, o que é interessante? É o que está relacionado à energia. Então, o que está relacionado com a energia é o que interessa para a gente. Ok? O que está relacionado com a energia. Então, vamos destacar o que está relacionado com a energia. Valor energético, 70 calorias. Bem, então o que é que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo que cada porção de 10 gramas me fornecem 70 quilocalorias. Tá certo? Só que ele não queimou uma porção de 10 gramas, ele queimou apenas ela queimou apenas 2,5 gramas. Então é claro que a energia que vai ser liberada nessa queima vai ser menor do que 70 quilocalorias. Bem, o que é que ele quer no final da questão? Qual foi a temperatura? Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Então, qual foi a temperatura da água ao final do experimento? Bem, vamos lá. Primeiro, qual foi o tipo de energia, né? O que foi que a energia absorvida pela água devido a essa queima dessa castanha produziu de efeito na água? De cara ele já está me dizendo que é a variação de temperatura. Em nenhum momento ele fala em derretimento de água, vaporização de água. Ele só está me falando aqui da variação de temperatura. Tá certo? Então, eu estou trabalhando aqui com uma questão que envolve calor. Uma questão que envolve calor sensível. Tá certo? E como é que eu calculo esse calor sensível? Quantidade de calor sensível é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. O que é que ele me pede? Ele me pede a temperatura final. A temperatura final está dentro desse ΔT. Certo? A temperatura final está dentro desse ΔT. QS é igual a M, que multiplica C, que multiplica... Quem é esse ΔT? Temperatura final menos a temperatura inicial. Esse θ é a temperatura final, esse θ0 é a temperatura inicial. Ok? Temperatura inicial, ele me dá lá na questão, cadê? 20 graus Celsius. Ok? Então, eu vou manipular isso aqui, vai ser o seguinte, ó. QS é igual a esse parêntese. Então, esse parêntese é igual a QS. E esse termo aqui, ó, MC, né? O MC, ele está multiplicando o parêntese, ele vem para o outro lado, dividindo o parêntese. E aí, como eu quero a temperatura final, pessoal, eu vou simplesmente jogar esse termo aqui, ó, menos temperatura inicial, lá para o final. E como ele está negando, ele vai somando, tá bom? Ele vai somando lá para o outro lado. Então, a minha temperatura final vai ser quantidade de calor absorvida pela água dividido pela massa vezes o calor específico
Isso tudo somando a temperatura inicial. Claro, esse termo aqui, ó, ele me dá a variação da temperatura. Esse termo aqui, QS dividido, né, quantidade de calor absorvido dividido por massa vezes o calor específico. Isso aqui me dá a variação de temperatura. Então, a gente consegue chegar nessa equação, melhor dizendo, a gente vai conseguir chegar ao resultado a partir desta equação matemática. Só tem um problema. Eu tenho a temperatura inicial, eu tenho a massa da quantidade de água, que são os 350 gramas, e eu tenho o calor específico. Mas eu não tenho essa quantidade de calor que a castanha, melhor dizendo, que a água vai absorver. Então, como é que eu calculo essa quantidade de energia absorvida? Aí é onde está o maior trabalho dessa questão, tá certo? Numa classificação de 1 a 3, essa questão geralmente ela é classificada nível 2. Nível 2 é uma questão que geralmente é trabalhosa, não é muito difícil, mas é trabalhosa. Ela dá muito trabalho. Então, vamos ver aqui, né, como é que eu calculo a quantidade de energia absorvida pela água. Então, vamos aqui para o nosso problema. Calcular a quantidade de energia absorvida pela água. Ok? Quantidade de calor de energia absorvida pela água. No nosso caso aqui, eu vou colocar entre parênteses QS, que é para a gente saber que é esse QS aí. Vamos lá. Primeiro, eu sei que a quantidade de calor absorvida pela água, meu QS, ele vai ser a quantidade de calor liberada, né? Liberada dividido por 2. Por que é dividido por 2? Porque, pessoal, ele diz nesse termo aqui, ó, ela conclui que 50% da energia disponível foi aproveitada. O que é que ele quer dizer aproveitada? Ela quer dizer que a água conseguiu absorver. Então, para eu saber quem é o meu QS, eu tenho que saber quanto foi que a queima daqueles 2,5 gramas de castanha liberou de energia. Depois eu volto para essa questão, só para resolver aqui. Então, vamos para um terceiro problema. Calcular a energia liberada pela castanha, pela queima da castanha. Liberada devido à queima. Alguém consegue me dizer? Vamos lá. Alguém consegue me dizer como a gente consegue chegar na quantidade de energia liberada pela queima dessas 2,5 gramas? Qual seria um procedimento simples? Um procedimento que geralmente lá na matemática a gente usa sempre. Eu sei que 10 gramas liberam 70 quilocalorias. Então, 2,5 gramas, como é que eu faço para saber quanto é que vai liberar de energia? Alguém sabe? Ó, eu sei, pessoal, que 10 gramas de castanha liberam 70 quilocalorias. Depois a gente vê o que é esse negócio de quilocalorias.
Mas não foram queimadas 10 gramas. Foram queimadas apenas 2,5 gramas. Foram queimadas apenas 2,5 gramas. Então, 2,5 gramas eu vou chamar aqui de X. Esse meu X vai ser a energia liberada. A gente resolve isso aqui, pessoal, com um procedimento chamado de regra de 3 simples, onde eu vou multiplicar aqui em X. Ó. Eu vou multiplicar o 2,5 vezes o 70 e o X vezes o 10. Então, o meu X vai ser dado por X vai ser igual a 2,5 vezes 70 dividido por 10. Aí eu vou cortar um zero com um zero. E aí eu vou ter que 7,5 vezes... Não, 2,5 vezes 7... Né? Isso aí vai me dar quanto? 14 mais 3,5. 14 mais 3,5, 17. Né? 17,5 quilocalorias. Então, isso aqui, pessoal, é a quantidade de energia que... Isso aqui é a quantidade de energia que a queima das 2,5 gramas de castanha conseguem liberar. Como eu já sei agora quanto é que foi liberado, agora a gente volta lá para cima. Ó. E aí consegue jogar ali para saber qual foi a energia absorvida pela água. Então, a energia liberada, 17,5. Vou colocar aqui a unidade para a gente não esquecer, dividido por 2. 17,5 dividido por 2 vai dar 8,75. Então, quantidade de calor absorvido, 8,75 quilocalorias. Só que é o seguinte, esse K aqui, pessoal, ele equivale a 1.000. Só que lá no nosso calor específico aqui, ó, a unidade está em calorias. Então, eu tenho que transformar isso aqui para calorias. Como esse K é 1.000, é como se eu estivesse multiplicando esse número por 1.000. Então, isso aqui daria 87.000, 8.000, melhor dizendo, 750 calorias. Pronto, até que enfim. Isso aqui foi a quantidade de energia. Foi a quantidade de energia absorvida pela água. Então, quando eu queimei a castanha, ela liberou 17.500 calorias. 17.500 calorias. Só que dessas 17.500 calorias, a água só conseguiu absorver 8.750. As outras 8.750 foram desperdiçadas para o ambiente ou o recipiente absorveu alguma coisa do tipo. Como eu já encontrei, pessoal, agora eu posso voltar para aquela equação. Por quê? Agora eu já tenho o meu QS, né? Minha quantidade de calor sensível, tenho a massa, tenho o calor específico e tenho a temperatura inicial. Para a gente não se confundir, eu vou apenas colocar os dados aqui de lado. Ó. Os dados para nós, né? Então, aquela massa lá de castanha, eu vou colocar só ali, ó, a massa da castanha. Eu não vou tirar nada referente à castanha, eu vou tirar a água. Referente à água. Então, ó, eu tenho aqui, ó, massa de água, 350 gramas. Vou colocar assim, massa de H2O. Vocês sabem, aí vocês vão saber, H2O, água.
Calor específico do H2O. 1 caloria por grau Celsius. E a outra coisa que a gente precisa aqui, temperatura inicial. E é esse último dado aqui que ele nos deu, ó, dos 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. Ok? Então, com esses dados, eu vou só copiar isso aqui, ó. Pronto. Aí nós vamos aqui apenas... Opa. Calcular... Opa. Ai, bicho, daqui... Calcular temperatura final, tá certo? Então aqui eu vou, temperatura final vai ser igual. Qual foi a quantidade de calor QS absorvida? Esse aqui, ó, 8.750. Então, 8.750 dividido por, qual é a massa mesmo da água? 350 gramas. Vezes calor específico da água, isso aqui mais 20, que é a temperatura inicial. Isso aqui vai me dar o seguinte, temperatura final vai ser igual a 8.750, aqui embaixo, 350 dividido por 1, isso aqui, pessoal, vai dar 25, certo? Isso aqui vai dar 25. 2 mais 5, 7. 3 mais 5, 8. 7 vezes 8, 56. 56 nas fora 2. 7 mais 5, 12 nas fora 3. 3 mais 8, 11 nas fora 2. Isso, procede. Então, vai ser 25 mais a temperatura inicial. Quanto é a temperatura inicial? 20. Então, eu tenho aqui, ó, que a temperatura final vai ser de 45, a unidade de temperatura, graus Celsius. Ou seja, esses 2,5 gramas de castanha queimando, né? Enquanto ela está queimando e que ela está fornecendo energia, apenas a metade da energia para as 350 gramas de água, elas conseguem elevar em 25 graus Celsius a temperatura dessa água. Acharam complicada essa questão do Enem? Essa questão desse conteúdo não é a mais difícil, viu? Tem uma questão, não me recordo agora, se é 2017. Parece que é 2017, se eu não estou enganado. 16 ou é 17, uma dessas duas. A bicha é cabreira, bem complexa, bem mais complexa do que essa, certo? Pessoal, vou parar aqui a gravação, certo?